Olá, falando então de sabotadores da mente, a gente já deu algumas características, né? Assim, são 10 sabotadores, a gente tem o crítico, que é o pai de todos, depois a gente vai ter esses comparsas aí que a gente vai falar. Bom, o que é importante a gente saber? Tem algumas coisas que eu acho bem importantes da gente começar a se colocar na mesma página. Você sabia que na ciência os pesquisadores definiram o nível de felicidade referência ou nível basal de felicidade? E o que isso tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui? Bom, nós temos uma linha que é como se fosse uma linha base de uma proporção de satisfação, bem-estar, felicidade, essa coisa assim que eu me sinto relativamente bem. Relativamente bem quer dizer relacionado a, relativo a. O meu nível basal de felicidade pode ser completamente diferente do seu nível basal de felicidade. Isso tem a ver com muita coisa, mas, por exemplo, o processo da personalidade é uma questão bem interessante, que pode de fato criar diferença entre um nível basal de felicidade de uma pessoa e o nível basal de felicidade das outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Em tese, a teoria relacionada à personalidade, o construto, né, de como é que a personalidade é formada, tem muita discussão científica aí. Eu vou falar de uma construção que é baseada em 3 pilares: herança genética, influência do meio e temperamento. Então, herança genética, muito provavelmente a sua personalidade vai ter qualidades e defeitos relacionados aos seus pais, né? Geneticamente falando. Mas, Neila, eu não tenho pais biológicos. Eu fui criada por pais que me adotaram. Tá bom. A biologia vai acompanhar, você vai ter traços biológicos relacionados à sua personalidade, mas lembra, o meio vai interferir também de uma maneira bem importante. E existe o terceiro fator, que é o seu temperamento. Não tem quando a gente olha uma criança e um bebezinho, nossa, como é agitado, nossa, olha como chora forte. E tem um outro bebezinho que a gente fala, ai, é tão quietinho, nem para mamar chora. Então, essas características ali bem cedinho já estão falando um pouquinho sobre essa perspectiva do temperamento. Então, obviamente, pessoas com temperamento mais aberto, mais expressivas, podem sim terem níveis basais de felicidade maiores. Mas isso é uma discussão muito grande, porque aí tem várias discussões que dizem assim, não, mas as pessoas mais introspectivas, elas podem não expressar tanto, mas elas podem ter níveis basais iguais. Então, a gente não quer discutir isso. O que a gente quer colocar aqui para ficar didaticamente ok é que vamos imaginar que a gente tem uma linha e que essa linha é o meu nível basal de felicidade. Quando você está feliz, como você se sente? Responde isso para você. Eu, quando estou feliz, eu me sinto em paz, eu me sinto calma, eu fico com pouquíssima ansiedade, eu tenho um riso fácil, para mim tá tudo bem, tá tudo bom, eu não faço questão de nada. Quando eu estou assim, eu sei que eu estou feliz. Então, a felicidade é outro construto que a gente não usa muito mais assim nos processos da ciência. A gente fala bem-estar. Porque faz mais sentido, né, gente? Porque a felicidade, em termos estruturais, ela é uma emoção. E a emoção, ela é rápida. Ela é invasora e rápida. Então, eu não posso falar que eu fico feliz quando. Isso está mais relacionado a eu me sinto assim.
e depois a gente pode esclarecer um pouquinho isso, mas para agora, a nossa linha basal, então, de bem-estar, de quando eu me sinto bem. O que precisa acontecer quando você se sente bem? O que você entende que é a referência do seu bem-estar? Essa vai ser a sua linha. Agora, dentro dessa linha, a gente vai ter alterações, né, do nosso humor. Então, essa linha está aqui e o nosso humor vai cortando assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Quanto mais essa alteração estiver perto dessa linha, melhor. Quanto mais longe, pior. E por quê? Porque imagina uma pessoa o dia todo ficando muito eufórica, muito feliz, muito satisfeita e de repente dando esporro em todo mundo, brava com todo mundo, raivosa. É complicado lidar com pessoas assim, não é? Então, quanto mais a gente variar de um jeito pertinho dessa linha, mais fácil para a gente e mais fácil para as pessoas que convivem com a gente. Mas, Neila, por que você está falando isso? Eu quero que você pense na sua própria vida agora. Eu quero que você imagine a quantidade de vezes que você tentou segurar para ficar bem e não conseguiu. A quantidade de vezes que você tentou se posicionar por algo que você precisava e não conseguiu. E quero também que você pense na quantidade de vezes que você fez um curso que, uau, mudou a sua perspectiva. Que você fez um treinamento e chegou, é agora. Que você passou por um processo de autoconhecimento e que falou, agora mudou tudo. E de repente, isso voltou ao mesmo lugar. Isso também tem a ver com esse estado basal. Sabe por quê? Porque todos nós temos um estado que a gente sempre vai voltar para ele, sabia? Então, o meu nível de bem-estar e felicidade, eu posso ter intercorrências que vão criar estímulos em mim e eu vou me sentir mais satisfeita, mais feliz. Mas eu tendo a voltar para o meu nível basal. E quando eu volto para esse meu nível basal, o que acontece? Não adiantou eu ganhar na loteria, não adiantou eu conquistar aquele cargo maravilhoso, não adiantou eu conseguir namorar aquela pessoa ou casar. Ai, o meu sonho é... E parece que depois que eu adquirir isso vai ficar tudo ok, tudo certo, felizes para sempre. Ei, pessoal, isso não existe, né? Existe uma construção diária que a gente precisa fazer de uma maneira que proteja a nossa condição de bem-estar e não fique contando com emoções maravilhosas, porque depois a gente, mesmo que não caia em depressão, em tristeza e raiva, a gente não vai conseguir se manter lá no alto, ok? Essa é uma primeira questão que a gente precisa saber. Se você está aqui querendo fazer o seu desenvolvimento, entenda que ele vai ter um lugar de equilíbrio que a gente quer manter com você percebendo esse lugar de equilíbrio, sem querer ficar toda hora criando picos, porque esse pico não se mantém lá, não adianta. A gente quer manter você dentro de um lugar confortável, onde você consegue se motivar, ficar feliz, onde a tristeza também não te leva, não arrasta você para todo lugar e você tem a sua homeostase. Então, até aqui, o que a gente está falando? A gente está falando que esse nível basal, ele é uma chave para o seu pensamento, porque ele equaciona em um nível que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele vai te deixar em ponto de equilíbrio, de equidade. Quando que isso fica em risco? Quando você não conhece os sabotadores da sua mente. Por quê? Porque estava tudo bem, eu estava aqui, eu estava no meu nível basal legal, mas de repente, eu perdi completamente a paciência. De repente,
Eu comecei a procrastinar demais. De repente, eu comecei a ver que as pessoas não me valorizavam. Esse de repente tem nome e endereço. É o sabotador da mente. E como você sabe, o maior de todos, o pai de todos é o crítico. E esse vídeo é para te esclarecer sobre esse sabotador crítico. Quando você fizer o seu assessment, você vai perceber que o teste vem com as barrinhas, né? Então ele vem com o nome dos sabotadores e as notas que o seu processo de autossabotagem demonstra de acordo com as respostas comportamentais que você deu. É muito importante que você seja extremamente honesto, nem para mais, nem para menos. Que você consiga se concentrar e realmente dizer o que você vê em você. Outra questão é que quando a gente faz esse teste, a gente tem que estar completamente concentrado, a gente tem que ter parado tudo para fazer, porque senão ele dá, assim, resultados que não podem ser confiáveis. Então, leva a sério, faz aí o seu assessment e faz com concentração. Nem devagar demais, nem rápido demais. Aí fica lendo, relendo e tentando fazer de novo. Não, pessoal. Leu a síntese da pergunta, responde, sem rapidez e sem demora. Um curso que compreendi, respondi. Assim, a assertividade desse assessment pode ser bem interessante para você. E a gente está aqui falando do crítico. Olha só, o crítico, ele vê problema em tudo. Então, o crítico está muito associado a essa visão negativa que a gente tem da vida. E ele tem 3 lugares que ele pode atuar. A minha autocrítica, que é voltada a mim, aquelas dores, eu então não sei nada, eu sou muito incompetente, não adianta, por mais que eu tente fazer, eu sempre vou falhar no fim. Essas são as vozes internas dos nossos críticos. E tem uma outra voz que fala sobre o outro. É o crítico também, mas ele para de ficar observando a característica desse sabotador em outras pessoas, mas não sabe fazer nada direito, é por isso que a gente não anda para frente, eu não aguento mais essa pessoa. Então, para de ser uma coisa relacionada a mim e passa a ser relacionada ao outro, mas muito insistentemente. Eu sempre acho um defeito no que o outro fez e etc. E o terceiro ponto é o ambiente. Então, se a pessoa ela vive em conflito, né, com esse seu processo de autossabotagem, e vivem, né, porque a gente nunca sabe direitinho como que ele começa, onde ele termina, mas você que está aqui vai saber. Fala do ambiente. Nossa, calor, hein? Ufa! O dia tá pesado, você não acha, não? Cara, dá meia-noite, mas não dá 6 horas. Nossa, tô doida para essa semana passar. Não aguento mais, aqui é muito ruim. Ninguém me valoriza, sempre tá fora. Então, tem 3 formas desse crítico aparecer. E dependendo daquele traço de personalidade, ele vai aparecer de maneiras diferentes. Como é o seu crítico? Para pensar. Você que se critica muito o tempo todo, invalida você o tempo todo? Ou você é um reclamão que o tempo todo está falando de alguém? Porque aqui entre nós a gente pode reclamar da gente, né? Ninguém pode reclamar da gente não, mas a gente pode. Então, vai aí, solta o verbo com você e comece a entender em quais lugares que esse crítico está mais forte em você. Se é autodirigido, se é dirigido ao outro ou se é o ambiente. Neila tem um pouco de cada coisa, mas no assessment que você fez, bem pertinho lá das últimas páginas, na verdade na página 16, vai ter uma representação gráfica em pizza que vai dar notas, sabia? Então, nesse caso aqui, da paciente que fez, o crítico de si mesmo está em 13,
o crítico circunstancial está em 9 e o crítico aos outros está em 7. Essa pessoa aqui tem uma personalidade realmente muito introspectiva e tudo é com ela. Ela se sente culpada o tempo inteiro. Uau, não quero morar nessa cabeça não. E você, como é? Vamos lá ver como é que o seu crítico tá e até o próximo encontro.